Evangelho de hoje, minha gente, da sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, Lucas 9, do 18 ao 22, diz assim: Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No lugar retirado se fazem as perguntas mais importantes e profundas. No lugar retirado a gente dá as respostas mais importantes da nossa vida. O Evangelho de hoje, queridos, Jesus exige dos discípulos um passo a mais. Jesus espera que os seus discípulos tenham uma profundidade a mais, um saber a mais. Que eles, que começaram no senso comum, tenham dado um passo a mais, né? Então olha lá, Jesus estava rezando num lugar retirado. Jesus gostava do retiro, do lugar retirado para rezar. Silêncio, sem distrações. Os discípulos estavam com ele, né? Como é importante a gente ter um lugar retirado. A grande maioria de nós tem uma dificuldade imensa de fazer silêncio, ter silêncio. Você reparou? Da hora que acorda, da hora que dorme, a cabeça não para um segundo de pensar, falar e ouvir, né? Seja de distrações, seja de notícia ruim, seja dos projetos, a gente tem que dar conta da vida. Mas e um lugar retirado? Vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Lugar retirado. Jesus tinha um lugar retirado. Jesus ficava quieto, pensando em Deus. Jesus orava ao Pai. Lugar retirado, né? Nós estamos quase terminando a Quaresma de São Miguel, que é um tempo de retiro. Lugar retirado. Acabando a Quaresma de São Miguel, claro que acaba essa intensidade, ninguém aguenta isso 365 dias no ano. Mas tem que ficar alguns hábitos de oração para nós com relação ao lugar retirado. Você que faz comigo e tem feito até o finalzinho aí o Diário Espiritual do Tempo da Quaresma, já está lá no site, padremario.com.br, o Diário Espiritual do tempo do mês de outubro todo. O Diário Espiritual não acaba. Acaba esse Quaresma de São Miguel, né? Com as orações de São Miguel. Mas já tem mais um lá, porque vai acabar a Quaresma de São Miguel. Eu sei que muita gente dá muito de si nesse tempo, glória a Deus por isso, mas alguns hábitos precisam ficar. O lugar retirado. E o nosso Diário Espiritual é um instrumento maravilhoso para você se retirar e não ficar perdido também. Porque às vezes você vai rezar, você fala: o que eu rezo agora? O que eu faço? Você acaba... Às vezes você tem um material, uma reflexão por escrito, passos de oração. Tem gente que faz diário espiritual com 10 minutinhos, tem gente que faz com meia hora, cada alma é uma alma. Mas ele é muito simples de fazer, vale a pena você conhecer, e você que fez, vale a pena não parar. Para termos o lugar retirado. E é no lugar retirado, é na meditação, que uma pergunta mais difícil pode ser feita, porque uma resposta mais difícil é necessário, às vezes, você ter na ponta da língua. Então Jesus diz: Quem diz o povo que eu sou? Enfim, tem ideia para todo lado, né? O povo é doido e vai dando tiro para todo lado. E tudo muito elogioso também, é verdade. João Batista, Elias, é um elogio. Mas não é a verdade. Mas Jesus perguntou, verde Palmeiras: Mas e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, que o povo é confuso, que o povo embola as coisas, que o povo não entende direito o recado da missa. Mas e você? Você é meu discípulo. Você conhece o lugar retirado, você tem andado comigo. Quem eu sou? Então Jesus espera dos discípulos uma profundidade um pouco maior. Jesus espera dos discípulos um saber, uma profundidade um pouco melhor. Chega uma hora, meus irmãos, que chega a ser culposo a gente ser raso, ignorante, não saber as coisas, sabe? São Paulo, numa das suas cartas, ele vai se queixar também, né? Dizendo ao povo: a contar pelo tempo, eu deveria estar dando alimento sólido para vocês, comida, carne. Mas vocês teimam em ser crianças, eu só posso ficar dando leitinho, papinha, não evolui, tem que evoluir, tem que crescer. Quem dizeis que eu sou? Pedro, por graça de Deus, né? Tu és o Cristo de Deus, o Cristo, o ungido de Deus. Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, porque a compreensão do Cristo, do Messias, era muito equivocada. E acrescentou para explicar o que é ser ungido por Deus. Sim, eu sou o Cristo, Pedro, o ungido. Por isso, eu devo sofrer muito, ser rejeitado,
por anciãos, sumos sacerdotes, autores da lei, os poderosos e ricos, devo morrer para enfim ressuscitar no terceiro dia. E aqui está, meus irmãos, sem oração a gente não entende a função da unção. Sem oração eu não entendo o destino do meu dom, do meu talento, do meu potencial. Sem vida interior, sem oração, sem olhar para Jesus, eu não aceito nem morrer nem dar a vida. Eu quero é ficar rico, eu quero ser o mais poderoso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me vingar, eu vou provar para ele que ele acha que ele é quem, o mundo vai me conhecer. Veja, sim, eu sou o Cristo, o ungido de Deus. E o que o ungido de Deus vai fazer? Destruir todo mundo? Não. Eu vou lavar os pés, eu vou perdoar, eu vou ser rejeitado, eu vou morrer para assim entrar na vida. E é por falta de lugar retirado que muitos de nós pegamos a unção que temos, dons, talentos, capacidades e fazemos o que com isso? Exploramos o outro. Exercitamos um narcisismo, um lado egóico que chega a ser assim, ridículo. Pegamos todo esse nosso potencial e não abençoamos o mundo, nem a nossa comunidade, nem a nossa paróquia. A gente vive para si mesmo de tão ungido que é. É por isso que Jesus fala, não conta para ninguém. Mas continuem comigo para vocês entenderem para que é que eu sou ungido. Sou tão ungido que sou capaz de sofrer, sem desistir do meu caminho. Sou tão ungido que sou capaz de ser rejeitado e continuar fiel. Sou tão ungido que sou capaz de morrer para ressuscitar. A unção, o poder do Espírito Santo nos é dado para dar a vida. Mas se a gente não vai no lugar retirado com Jesus, se a gente não ora com a palavra, o que a gente acredita que seja a unção, a força de Deus na nossa vida? Algo que nos faz um super-homem, um super-astro, para se sobrepor aos outros. Essa é a pregação que está em muitas dessas igrejolas por aí. A unção, a performance espiritual, aí você vai lá para receber algo para quê? Para conquistar o mundo. Esse Jesus não está no evangelho, não. E engraçado, né? Tantos irmãos aí de outras religiões que dizem que amam tanto a Bíblia, né? A palavra. A fé que eles têm, o Jesus que eles buscam, eu não encontro na palavra. Acho que nem ler Bíblia do jeito que o povo sabe. Nós precisamos sim da palavra, do lugar retirado, para entendermos o que vamos fazer com a unção que recebemos. Eu tenho certeza que você é ungido para algo e você é ungido um tanto. É verdade que você podia ser ungido para 2 algo e o dobro do tanto. Mas ungido todos nós somos um tanto. Por que é que você tem a unção que tem? Olha para Jesus, olhemos para a cruz, olhemos para o Cristo, para o ungido de Deus. E quem sabe a gente deve olhar para Ele num lugar retirado. E escutar Ele nos perguntar, quem eu sou para você? Eu sou o seu Senhor? Eu sou o seu motivo, o seu porquê, o seu para quê? Eu sou o caminho que você está andando? É para mim que você está vindo? Ou você está gastando a sua unção só para se exibir e ganhar o mundo? Então não sei que hora você vê esse vídeo. Hoje é sexta-feira, 26 de setembro, 19h30, Santuário da Divina Misericórdia, em Curitiba, Paraná. Álvaro Daniel e o Padre Mário, noite de louvor, adoração, palavra e gravação do nosso projeto audiovisual. Vem fazer parte desse momento, tá bom? Basta você chegar lá, chegue lá, no Santuário da Divina Misericórdia. Hoje é 19h30 e participe conosco desse momento poderoso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.